Começou. Então tá, só para retomar então, né, bem-vindos. Então, a nossa atividade de hoje, né, da Semana de Tecnologia e Meio Ambiente da FATEC São Paulo. Então, agora eu vou, né, sejam bem-vindos, vou passar a palavra então para Maria Fernanda, que vai abrir aí a palestra das meninas, né, das alunas, nossas ex-alunas do curso de Hidráulica e Saneamento Ambiental, a Iris Ramos e a Amanda Ramos também, né? E, né, então, o título da palestra que elas vão apresentar é Aproveitamento Energético em Sistemas de Abastecimento de Água. Então, a Fê assume aí, né, a Maria Fernanda vai conduzir a atividade dessa primeira palestra, a Mafê está à frente aí do JPS, Jovens Profissionais de Saneamento, da ABS, e, né, enfim, boa atividade para vocês. Ai, obrigada, Ju. Obrigada, Josué. Obrigada, pessoal da comissão. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Fernanda, sou ex-aluna da FATEC. Não sei se a gente introduz aí contando um pouquinho da história, né? Vou contar das meninas também, falar um pouquinho da minha, que acho que é gostoso a gente poder contar a experiência de quem se formou, né? E deu alguma coisa, né? Porque é um mistério depois que sai, né? Quer dizer, para alguns, para outros não, né? Mas eu fiz FATEC, fiz Hidráulica e Saneamento, concluí em 2016, depois eu fiz pós em Gestão Ambiental, agora o mercado me obrigou, isso aí acaba que é uma grande discussão, que quem tiver interesse depois a gente pode debater, mas agora eu estou fazendo Engenharia Civil, por contingências da vida e necessidade, mas não que, sempre deixando claro que a FATEC é um curso super completo e maravilhoso, e eu espero que tenda a ser cada vez melhor e super essencial, assim, acho que um curso muito completo, muito gostoso de fazer, difícil pra caramba, mas muito gostoso de fazer, e que todo mundo que tá aqui com certeza tá reclamando aí da dificuldade, mas que depois vai sentir muita falta, porque a gente vive a FATEC intensamente, é um mundo à parte, assim, até comparando com o que eu vivo hoje. Não, a gente sai da FATEC, mas a FATEC não sai de nós, e estamos cá de volta, com muito amor e carinho pelos professores, pela faculdade, por todas as experiências, vivências, enfim. E hoje eu atuo com segurança de barragens, eu presto serviço para a Sabesp, e também sou coordenadora do programa Jovens Profissionais do Saneamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é um programa que visa aí desenvolver capacidades e lideranças, habilidades e lideranças nos jovens profissionais do setor. Então, aproveito e convido vocês, para quem tiver interesse, vou deixar o meu e-mail aqui no chat, e quem tiver interesse em conhecer o JPS, saber um pouco do que a gente faz, nós somos voluntários, temos um grupo multidisciplinar aí de vários tipos de profissionais. O jovem profissional, ele, burocraticamente, assim, né, ele é considerado até os 35 anos, mas nós temos desde o pessoal que está iniciando a graduação até o pessoal de pós-doutorado, vários profissionais, e como diz uns amigos, uns profissionais jovens há mais tempo, que são os sêniors, que são super parceiros nossos, das câmaras técnicas, da própria diretoria da ABS, que a gente faz essa conexão e essa troca que é muito rica. Então, para quem tiver interesse em conhecer, em participar, sabendo o que está rolando, o que a gente faz, quem nós somos, até pedir aí para a Olivia, se tiver aí com a gente, ela é nossa assessora aí das mídias sociais, e pedir para ela colocar o Instagram para vocês seguirem, acompanharem, a gente posta conteúdo lá, tem até uma postagem das meninas falando sobre o aproveitamento energético em sistemas de abastecimento de água, tá bem legal, e super estou aberta aí a novidades, a ideias e a discussões que a gente pode formar. Então, esse grupo tem essa intenção da conexão entre os jovens, e a gente faz um networking muito bom. Lógico, para quem está procurando emprego é excelente, mas para trocas em todos os sentidos, principalmente na área de saneamento, meio ambiente, engenharia, é uma boa oportunidade, um bom canal aí. Então, vou depois deixar o meu e-mail aí para vocês entrarem em contato. E
para a gente não estender muito, porque eu me empolgo, eu adoro falar com vocês, e vou contar um pouquinho do mini currículo das meninas, da Amanda, que ela é formada em hidráulica também pela FATEC, as duas se formaram em 2019, né, formaram juntas aí, esse foi o trabalho de conclusão de curso delas. Muitos TCCs a gente não bota muita fé, né, se vai sair, se não vai sair, e o delas, um trabalho sensacional, eu espero que vocês fiquem aí bem empolgados para assistir, porque um trabalho muito completo, queria até agradecer, em nome delas, acho, mas em meu nome também, a professora Elisa e o Abranches, que orientaram o trabalho das meninas, e ficou um trabalho impecável, eu tô babando até agora, adoro elas falam super bem, se desenvolvem muito bem, e o trabalho delas está super completo, e é uma experiência que a gente não vê muito, não vê direto, né, não é uma coisa que é muito falada a todo momento, está crescendo esse assunto ainda do aproveitamento energético dos sistemas de abastecimento de água, mas é algo que tem muito campo aí para só crescer, né. Então, falando um pouquinho da Amanda, que se formou em 2019 em HSA, ela atua no segmento de saneamento, com ênfase em redução de perdas de água há uns 5 anos, e atualmente trabalha com um projeto de redução de perdas de água no abastecimento da cidade de Guarulhos, e que abrange 50% do município. Atuando com geoprocessamento, acompanhando diversos itens contratuais. Além da área de projetos, também atua como multiplicadora da qualidade e participa da implementação do selo de qualidade do PNQS, que é o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento. E a Iris, também graduada em 2019 em HSA, tem experiência em geoprocessamento, projetos hidráulicos, controle orçamentário de projetos e execução de obras no setor de saneamento. Concluiu seu último estágio na Sabesp e atualmente cursa Engenharia Civil também, a Mandinha também, e trabalha no setor de saneamento em controle de perdas e faz parte do podcast Palpitar Científico, que também é uma ótima dica aí para vocês acompanharem. E, bom, meninas, ótima apresentação para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, curiosidade, coloca no chat, que a gente vai salvar aqui e no final procuramos responder a todos, tá bom? Boa apresentação, boa palestra, espero que vocês estejam aí tão animados e atentos quanto nós. Com vocês, meninas. Compartilhamento de tela, dona Iris, por gentileza. Bem, gente, como a Maria Fernanda falou, né, eu me chamo Amanda, sou formada aí pela FATEC. A gente vai apresentar sobre aproveitamento energético em sistemas de abastecimento de água, minha dupla Iris, e agradeço, sim, muito obrigada por ter falado por mim aí, Maria Fernanda, a Elisa, que eu vi que chegou aí, e ao Abranches também pelo trabalho. Deixa eu só voltar aqui. Bem, o ciclo de abastecimento, né, ele é composto por diversas etapas que a gente pode verificar nessa imagem, né, os mananciais, o tratamento de água, e cada uma delas tem uma diferença de pressão, né, inerente, e isso possibilita um aproveitamento que eles vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Um conceito muito importante para que a gente comece a falar sobre a própria pressão é a setorização. Como a gente pode verificar nessa imagem, né, a parte tracejada são os setores, tem aí o macromedidor, mas o principal equipamento que a gente enfatiza é a válvula redutora de pressão. O que seriam elas, né? Elas são responsáveis por pegar a energia disponível no fluido, que é a própria pressão excedente, e dissipar através de perda de carga. Isso porque tem grande variabilidade de pressão e grande variabilidade também de altimetria, e para que abasteça, inclusive o ponto crítico, que é o pior ponto, né, de abastecimento, é necessário toda essa gestão, né, que é super importante. A gente citou essa ABNT por reger tanto o setor, né, e colocar essas faixas de pressão e que devem ser obedecidas. Segundo Tsuchi, há 2 tipos de perda no sistema de abastecimento de água, que são as perdas reais e as perdas aparentes.
elas são definidas por essa fórmula, né, que ele cita no livro dele, é um grande mestre aí para a gente da hidráulica, e a gente vai citar a perda na distribuição, mais precisamente. Para se ter ideia, né, a gente fala muito da perda de água e a perda de água acarreta uma perda também de faturamento. Para a gente conseguir verificar a grandiosidade do saneamento frente a outras empresas aí, tem aqui faturamento em 2015 de 45,4 bilhões de reais, sendo que o gasto energético foi de 5,4. Sendo que o valor de gasto, né, despendido com energia, ocupa a segunda posição nos gastos do sistema de abastecimento de água, segundo o nosso professor Luizinho, que pegamos o trabalho dele, né? Assim, quando a gente fala nesses valores todos, eu acho que fica muito difícil conseguir se situar em quanto isso representa, né? E 12,0 terawatts ano é o que o saneamento gastou, né, no ano de 2015, segundo o Sinis. Isso equivale ao consumo de 1,5 cidades de São Paulo, o que equivale a 12,3 milhões de habitantes, para se ter ideia da grandiosidade, né? Só esse asterisco é para considerar que todas as pessoas, né, todos os moradores de São Paulo teriam acesso aí à energia, tá? Numa situação hipotética. 28% desses 12 terawatts é desperdiçado. E esse desperdício, ele equivale ao consumo de 3,65 cidades de Guarulhos, que tem 1,39 milhões de habitantes. Eu coloquei Guarulhos por diversos motivos, né? Porque eu moro aqui, carreguei aí o fardo de ser zoada algumas vezes, até nas palestras da FATEC, mas também pela grandiosidade dela para a cidade de São Paulo, né? Tudo isso a gente se baseou numa perda de distribuição de 38%. Então, é uma perda bem significativa, e levando em consideração que isso é uma média entre vários estados, porém tem alguns com índices muito altos, inclusive Sergipe. Falando em todo esse viés econômico, a questão da água, que não deixa de ser, né, um recurso aí tão importante, tem o conceito da pegada hídrica. A pegada hídrica, ela foi empregada, né, durante muito tempo, e algum tempo depois a Unesco fez um outro nome, né, uma outra nomenclatura, que é a pegada energética. E o que seriam esses dois conceitos? Quando a gente olha, às vezes, nas propagandas, ou até no potinho de margarina lá, está escrito, olha, essa margarina aqui, ela despendeu tantos litros de água para ser fabricada. E a pegada energética, né, ela é a relação que tem, em vez da água, né, a própria energia. Então, se gastou X de energia para se produzir esse produto de consumo, né? E frente a tudo isso, a gente também tem a relação da energia e da água. Isso porque, para chegar água na sua casa, precisou de um bombeamento enorme para que isso ocorresse, né? E da mesma forma, ao contrário, as hidrelétricas dependem da água para que haja energia. Então, é um conceito muito importante se enxergar de maneira agregada, né, esses dois fatores. E nesse diagrama aqui, a gente pode verificar 3 pilares importantes, que é a sociedade, o ambiente e a economia. E tudo isso precisa ocorrer, né, e todas as correlações, né, precisam ser suportáveis, viáveis, justas e estável, buscando um equilíbrio para que a sociedade extraia bens e recursos do ambiente da melhor forma possível, e a economia gere bem-estar para esses dois eixos, né, buscando um equilíbrio e também a disponibilidade dos recursos para gerações futuras. E tudo isso só é possível através de regimentos, né, através de legislações que possibilitem que tudo isso ocorra, que aí eles vão falar um pouco mais para a gente. Pois é, pessoal, diante dessa introdução, né, que a Amanda deu para vocês,
vocês acabaram percebendo o quanto que é importante, né, a gente fazer essa análise de perda do nosso setor de distribuição de água e o quanto que isso custa, né, não só para a própria empresa de abastecimento, mas para a própria população. Então, a gente pensando nesses meios de soluções, a primeira coisa que a gente tem que pesquisar e apresentar para vocês são as legislações, né, que é a partir delas que a gente consegue se movimentar e regularizar as inovações que estão surgindo por aí. Então, aqui a gente coloca 3 legislações brasileiras que nós pesquisamos em 2019 durante o nosso trabalho. E aí a primeira é a ANEEL de 2016, desculpa, e ela é super importante porque é a partir desse princípio que o nosso trabalho vai ser desenvolvido. Ela divide a energia centralizada e distribuída. O que seria isso? A gente pode pensar assim, energia centralizada, ela precisa de uma área gigantesca para produção de energia. Aí a gente pensa na matriz energética mais utilizada do Brasil, que são as hidrelétricas. E aí a energia distribuída, ela é totalmente ao contrário. Ela não precisa de uma área tão grande para se dispor a essa energia. E um detalhe bem importante da energia distribuída, que se diferencia das demais, é que o ponto de produção de energia elétrica, ele está bem perto do consumidor. E aí a gente também mostra para vocês umas outras 2 resoluções normativas, que é a 482 e a resolução 687, que é como se fosse uma atualização da resolução 482. Essa 687 de 2015, ela basicamente regulariza o quanto que você está conseguindo produzir de energia na sua casa. Por exemplo, eu tenho uma energia distribuída num campo e eu não quero utilizar essa energia na minha casa, eu quero tentar passar para minha folha de pagamento, né? Então, o que essa resolução normativa faz? Ela basicamente regulariza, você fala assim, olha, você produziu e gerou mais ou menos R$20 de energia elétrica na sua casa, então você pode abater na sua conta de luz mensal, e ela regulariza isso também. O próximo slide aqui, que eu mostro para vocês, ele é bem didático, assim, é bem fácil para a gente entender, né? Que é o funcionamento, basicamente, das equações que a gente aprende lá no começo da faculdade, vamos ver se vocês vão lembrar um pouquinho, que é de Hidra 1. Então, a gente aproveita bastante a equação de Bernoulli nessa imagem, se vocês puderem perceber, que aqui nós temos 2 reservatórios, né? Então, a esquerda de vocês está mais alto e a direita está mais baixa. Então, a gente faz essa análise, né, de altura manométrica em relação ao fluido, né, da água. E aí, para a água passar do primeiro reservatório para o segundo, ela tem uma altura maior e ela vai chegar automaticamente com uma pressão bem maior no segundo reservatório, né? E aí, a partir nesse reservatório, nesse ponto onde a gente colocou ali em evidência, que tem uma pressão desperdiçada, que a gente pode colocar equipamentos para aproveitar essa pressão e transformar em energia elétrica. Aí aqui a gente já passa para vocês os equipamentos que existem, né, que a gente fez a pesquisa, e o nosso trabalho ele vai basicamente focar nas BFTs. Não sei se todos entendem mais ou menos como seria uma BFT, mas é um conceito muito simples, que a gente também aprende, né, na matéria de ME, não sei se vocês já viram ou ainda vão ver, que são as máquinas e equipamentos hidráulicos, né, que a gente também estuda sobre as equações de bomba, o comportamento delas, o rendimento. E aí as BFTs são basicamente assim, são bombas funcionando como turbina. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, as bombas, elas convertem energia mecânica em energia cinética, para depois se obter a energia de pressão. Já as turbinas, elas são totalmente ao contrário. Então, elas transformam a energia hidráulica em potência e, a partir do seu eixo, reduz a pressão de escoamento, que também pode ser utilizado para geração de energia elétrica. Aí aqui para vocês eu mostro uma base também que a gente fez do nosso trabalho. Nós temos 2 tipos de BFTs, 2 tipos de turbinas de classificação, né? Tem as turbinas de ação e as turbinas de reação. E aí nesse gráfico aqui, à direita de vocês, tem 4 tipos de turbinas e onde elas conseguem atuar de maneira mais eficiente, né? Então, eu apresento para vocês a primeira turbina, que é a Pelton. Vocês podem ver nesse gráfico que ela funciona melhor com altas cargas, né? Ou seja, alta altura manométrica.
E aí esse videozinho, ele explica rapidinho, bem prático para vocês entenderem como que funciona esse tipo de turbina. Vocês podem verificar que o fluido, ele vem em direção a 90 graus, né? E faz com que ele bate nas pás, e aí faz com que o eixo comece a rodar. E aí essa turbina, ela trabalha mais ou menos de forma não afogada, né? Porque o jato, ele tá mais ou menos fora. E aí a turbina de reação, a que funciona com maior vazão, eu posso apresentar para vocês, que é a Propeller, ou mais conhecida como Kaplan. E também tem um videozinho bem simples para vocês se situarem. Aqui vocês podem ver mais ou menos a capa e o sentido do fluido dessa turbina, né? Então ela entra de maneira circular nessa capa da turbina, e aí a gente apresenta também para vocês como que é diferente a disposição das pás. Vocês podem ver aqui, ó, que essa turbina, que ela funciona basicamente de maneira afogada, ela tem uma pá inclinada, que ela tem a capacidade de absorver, né, e pegar o fluxo tanto de maneira tangencial como de maneira mais inclinada, né? E aí vocês podem ver o funcionamento dela de maneira rotacional, né? Então aqui a gente mostra que o fluido, ele vem de uma maneira vertical, e aí ele bate nessas pás inclinadas, que tem maior rendimento de rotação para esse eixo. E aqui também tem as pás, e esse é o grande diferencial dela, por isso que ela consegue atuar numa alta vazão, justamente pelo movimento dessas pás, que ela consegue regularizar a vazão de acordo com o sistema instalado. Já na prática, a gente começou a pesquisar um pouquinho mais, né, sobre essas turbinas, o que estava sendo aplicado no momento, e aí a gente apresenta aqui para vocês uma turbina chamada Lucid Piper Power System. Ela foi criada nos Estados Unidos, na parte da Califórnia, e ela também é acoplada junto à tubulação, né, de água, e vocês podem verificar aqui como que é a disposição dessa turbina e o tamanho dela, né. Então, os diâmetros, vocês podem ver que são grandes, né, os diâmetros que ela é instalada. Vocês podem ver também o tamanho da turbina perto dos instaladores. Lembrando que a mão de obra, né, a mão de os operários para instalar esse tipo de equipamento tem que ser qualificado para evitar certo atrito com as pás e a tubulação, para ter maior eficiência dessa turbina. E também ela pode ser instalada em série, como vocês podem ver nessa imagem que mostrou para vocês. Aí nessa imagem também, à esquerda de vocês, tem mais ou menos como que ela é, né, acoplada de maneira simples. A conexão é flangeada, então tem as pás aqui rotativas, tem a turbina, o gerador, que é essa parte preta aqui em cima, e aí ela é totalmente assegurada, de acordo com as normas locais, para água potável, né, ser aplicado em água potável. E aí a gente também não contenta com isso, nós também pesquisamos algumas empresas que estavam sendo aplicadas aqui no Brasil, não é mesmo, Amanda? Sim, a gente encontrou, né, ao contrário da Lucid Pipe, que ela é empregada em tubulações de grande diâmetro, encontramos esse equipamento que é aplicado para diâmetros menores, né, e o equipamento é inserido na tubulação. A gente pode verificar pela imagem algumas das unidades desse equipamento. O motorzinho preto que está aí na imagem, né, a unidade geradora, é responsável pela captação desse fluxo, né, da velocidade do fluxo para girar as pás que estão nele. E esse equipamento, ele tem um dispositivo, né, um mecanismo muito inteligente, que é um mecanismo de swing. O que seria isso? Seria um movimento pendular, né, dentro da tubulação. A velocidade do fluxo poderia fazer com que houvesse maior manutenção das pás e até cavitação e tudo mais. Então, ele tem esse movimento para conseguir fazer um melhor aproveitamento energético e melhorar também a vida útil do equipamento. O hydrocharger é a própria unidade de bateria, né, que armazena essa energia que é gerada pelo gerador. E o DC Power, ele é um equipamento responsável pela telemetria. A telemetria, para quem não sabe, é passar todos os dados desse equipamento para uma central, né? Ou até mesmo ele possibilita que ela seja operada à distância, o que é muito interessante. E, inclusive, a unidade geradora é responsável pela bateria, né, da telemetria. Os estudos
caso, como a Iris falou, a gente procurou aí alguns exemplos que vieram de fora, né, porque estão aplicados aqui, mas foram ideias, né, do exterior, e a gente verificou que não dava para ter ali alguns dados concisos para poder fazer os estudos de uma maneira mais próxima, de avaliar custos, que era o que a gente estava pretendendo fazer. Então, a gente decidiu entrar em algumas parcerias, o Abrantes estando trabalhando, né, na Sabesp, ajudou bastante a gente nesse processo e possibilitou que a gente tivesse acesso aí ao material que a gente vai mostrar para vocês. O estudo de caso 1 é a aplicação da BFT no reservatório em Barueri, né, mais especificamente Tamboré. E aí eles vão falar um pouquinho para a gente como que foi essa visita. Pois é, pessoal, essa nossa visita foi bem no comecinho de 2019, né? Só para vocês situarem onde foi implantado essa BFT que eu apresentei para vocês. Atrás aqui, esses cilindros cinza são os reservatórios, ela foi implantada nesse container azul aqui. Então, vocês podem ver a fácil instalação e fácil manutenção desse equipamento no local. Então, a gente enfatiza para vocês que os engenheiros que acompanharam a gente na visita foi o Edson Ceni Costa e o Alexandre Muniz Paixão, que é o gerente do Departamento de Engenharia da Sabesp Oeste. Aqui a gente mostra uns gráficos também, que acho que dependendo do semestre que vocês estão, alguns já estão familiarizados, outros não, mas esses gráficos são basicamente estudos antes da gente instalar o equipamento, né? Então, todo projeto piloto, a gente tem que mais ou menos estudar a variação tanto de pressão quanto de vazão naquele ponto para ver se tem uma viabilidade, uma eficiência da instalação do equipamento, né? E aí a gente enfatiza também para você que na BFT de Tamboré, onde nós visitamos, o próprio sistema, ele se classifica como energia distribuída, como a gente explicou para vocês no começo, segundo a norma 482, e ela também tem um dispositivo bem importante de acordo com a própria norma, porque assim, o diferencial do Tamboré que a gente visualizou e a gente enfatiza aqui para vocês, é que eles poderiam muito bem aproveitar aquela energia gerada no local para abastecer algumas motobombas ou alguns equipamentos do próprio reservatório. Só que eles optaram para jogar essa energia produzida na rede da concessionária e depois abater no boleto de conta de luz, né, do local. Então, para isso, a gente precisa de um equipamento chamado inversor de frequência, que basicamente ele converte, né, a tensão gerada da turbina em uma tensão padrão para a rede da concessionária. Aqui também, para vocês se situarem, né, como que é o funcionamento lá, a imagem à esquerda de vocês são um conjunto das 5 motobombas que abastecem os 2 reservatórios, né, de Tamboré. Lá no final dessa imagem aqui à esquerda de vocês, estão os inversores de frequências, né, os responsáveis por transformar a tensão em padrão para jogar energia para a concessionária. E aí, nessa imagem aqui à direita de vocês estão vendo a famosa BFT, estudada no projeto piloto de Tamboré. E aqui, só para vocês situarem mais ou menos onde ela está, a Amanda vai explicar para vocês essa planta que a gente conseguiu. Bem, essa planta é a planta do próprio reservatório, onde foi alocada, né, a BFT dentro do container. O container, ele está situado bem nessa região roxinha, com os pontinhos na imagem. Essa parte da rede, né, que está para fora da planta, e depois ela adentra a planta do reservatório. As setas vermelhas, elas indicam o fluxo de água que vai ser passível de aproveitamento, enquanto a azul, ela vai para a zona alta e para o abastecimento do reservatório, né, enquanto a vermelha vai para a zona baixa, já que acarreta uma diminuição de pressão, essas BFTs, né, elas ficam aí no lugar de uma VRP, elas operam fazem a função, né, de uma VRP. O payback dessa instalação, né, desse equipamento, foi de 3,3 anos. A gente perguntou para os responsáveis, né, que a gente praticamente entrevistou eles, se isso era interessante ou não, e eles falaram que sim, que era um payback baixo, e não à toa eles conversou também, e teve algumas informações recentes de março deste ano, que a turbina gerou energia elétrica aproximada de 30 megawatts-hora no mês, o que é um valor bem considerável aí,
e que também gera alta economia com energia para a planta do reservatório, né, e para a companhia de saneamento, que no caso é a Sabesp. No estudo de caso 2, a gente visitou algumas VRPs da Vila Mariana e Ipiranga, da Sabesp. A gente enfatiza aqui que a gente foi atrás dessas VRPs, né, buscando algumas informações para que desse para verificar essa aplicação desses equipamentos que diminuiriam a pressão e teriam um potencial, né, de geração de energia. Porém, algumas informações a gente não conseguiu obter, mas a gente, né, achou uma pedra ali no caminho, e aí vai contar para a gente que surpresa foi essa. Pois é, pessoal, a gente rodou nessa visita técnica, fomos às diversas VRPs, né, para ver se teria possibilidade de instalação, a gente até acompanhou a leitura, né, para ver se tinha uma grande variação para instalar tipos de BFTs. E aí, olha só, nessa VRP aqui de Saioá, quando a gente verificou, assim, a caixa, né, da VRP, nós nos deparamos, assim, com essa picoturbina que estava sendo instalada, e por incrível que pareça, também era um projeto piloto pela Sabesp, na época, né, de 2019, e aí ela estava sendo instalada justamente para verificar se teria a possibilidade de usar esses tipos de BFTs nas próprias caixas de VRPs ao longo da cidade de São Paulo. E aí a gente enfatiza aqui para vocês, porque se vocês perceberam um pouquinho, no reservatório de Tamboré, vocês viram o tamanho da BFT que estava sendo implantada lá, né, dentro daquele container. E olha só o tamanho desse daqui que a gente achou. A diferença de diâmetro, né, ela é super compacta. Para vocês se situarem nessa foto aqui da direita, ela está dentro dessa caixa cinza, então tem o gerador, tem a parte da bateria, e ela está acoplada nesse diâmetro bem pequenininho que liga a caixa de VRP. Então, ela é super fácil de instalação também, bem mais fácil do que a BFT, justamente por ser bem compacta, né? E aí, ela também tem tem um jeito de ser mais fácil de ser manuseada, né? E aí a gente também enfatiza para vocês que ela ajuda no sistema de telemetria, como a Amanda explicou para vocês anteriormente. Qual que é o gatilho dessa picoturbina aqui que a gente apresenta? Aqui nesse gráfico, para vocês se situarem, é o gráfico de comportamento da bateria dessa picoturbina. Então, vocês podem verificar que ele tem algumas variações, ele desce, depois ele se mantém lá em cima, depois ele tem a queda novamente, e justamente nessas duas quedas que vocês verificam aí, é quando o próprio aparelho de bateria, ele verifica que a tensão dele tá bem baixa, né, ela ficou estável no mínimo, então, ou seja, a bateria já está prestes para acabar, e aí ele mesmo, ele tem um sistema inteligente que ele ativa uma válvula pequenininha, né, que dá a passagem do fluxo de água, né, para girar a turbina e assim abastecer novamente a bateria. Então, ele tem um sistema super inteligente de manter a bateria totalmente abastecida, então ele tem capacidade de desligar e ligar, mantendo assim um sistema de telemetria bem mais forte, né, para os dados de leitura diários que a Sabesp mantém. E aí, nesse gráfico, a Amanda também explica para vocês mais uma importância dessa picoturbina lá da VRP de Saioá. Bem, aqui a gente tem um gráfico importante, né, da pressão a montante, a pressão a jusante e a alimentação externa da bateria, respectivamente. Para quem trabalha aí com gestão de perdas, eu, por exemplo, estou há bastante tempo, a gente olha muito gráfico desse. E aí é possível verificar que é dos 44,6 para o 23,5 há um excedente de pressão, né? Enquanto a bateria, ela consome esse 14,4 que está aí citado. Então, ainda há um potencial de pressão superior, e ela abastece a bateria e ainda assim ainda sobraria energia para outros usos, né? Mas, como a gente disse, é um projeto piloto, então eles estavam analisando tudo isso. O que a gente observa também nesse gráfico é o comportamento do sistema de abastecimento. Não há influência, não há prejuízo da pressão mediante ao uso do equipamento, muito pelo contrário, ele tem aí a estabilidade dele, consome sempre a mesma voltagem, sempre a mesma pressão. E, então, tudo isso funciona e ainda há o abastecimento do ponto crítico que eu havia citado, sem prejuízo nenhum.
Bem, o estudo de caso 3, a gente fez lá em São Bernardo do Campo, né? É uma usina compacta de hidrogeração anfíbia da empresa Igra. E aí a gente vai ver aí umas fotinhas do barrilete, né? Da visita que a gente fez. O próprio material cedido pela Igra, né? Que mostra o gerador e a turbina. Qual que é a grande vantagem desse sistema, né? Essa turbina, ela é feita adequada a cada uso, ou seja, se eu hoje encomendar uma turbina dessa para o meu sistema, e a Iris for e encomendar para o dela, vai ter uma característica diferente. Isso porque ela é feita com base em uma modelagem hidráulica, é utilizado pela Fórmula 1, né? Levando em consideração que a água é um fluido e o vento também, e ambos querem a velocidade para que haja aí, né, um ganho, no caso deles, né, o campeonato, e no nosso, um retorno financeiro bacana. E tem a parte do gerador também. No barrilete, a gente vê na imagem, a tubulação que está acima, né, que tem esse volantezinho cinza, ele é um bypass. Isso porque, como a gente está falando, e a Maria Fernanda também citou no começo, é algo muito novo, né? E a própria Sabesp tem feito muitos testes e gostado muito da ideia, mas ainda se tem um receio em deixar o volume todo passar para esse equipamento gerador. Então, foi deixado esse bypass para que parte do fluido passasse para a geração e a outra fosse direto, né? Fosse bypassada para o abastecimento logo. Esse volante que eu citei, ele é o controle de uma válvula borboleta que faz essa gestão, né, da vazão que vai passar para a geração e para o abastecimento. Temos também um outro ponto importante de verificar, que é um manômetro que verifica, né, o que está passando ali, a pressão que está tendo. E tem uma outra parte que a gente não pode ter acesso por conta de ter alta voltagem, né, então demandaria aí equipamentos de segurança e a pessoa responsável que não estava no local no dia, mas fomos informados que tem a parte de relé térmico por conta da sobrecarga, né, de mecanismos mesmo, que pode ocorrer, porém eles também nos informaram que a maneira com que é feita o equipamento, o próprio fluido que passa também ajuda a resfriar o equipamento, que é uma otimização e tanto, né. E outro fato importante e muito interessante é que, como a gente disse, há telemetria por outros equipamentos, mas esse equipamento, ele tem também o controle via aplicativo, por um aplicativo da Igra, né? Claro que tem os bloqueios lá de acesso, não é qualquer um que pode ter, mas de qualquer forma tem um acesso remoto e algo imediato, caso haja algum problema com o equipamento ou caso tenha que se programar ele rapidamente, o que é extremamente interessante, né? Bem, essa imagem aqui a gente pegou de um jornal e ela enfatiza, gostaria, né, de enfatizar essa parte que cita assim, 17 mini hidrelétricas que vão gerar energia para as bombas de distribuição na região. Essa região é do ABC, onde houve a aplicação, e eles estavam querendo ampliar, não só para uma unidade, mas eles queriam 17 outras mini hidrelétricas implantadas, né, nessa região. Então, a gente pode ver que era um projeto muito promissor, né? Não era, continua sendo. Como a Iris mesmo pegou do Tamboré, os dados, eles continuam em funcionamento e em ampliação. E aqui temos alguns dados financeiros, né? Como a gente disse, é muito importante visualizar essa parte para a gente entender a grandeza e conseguir verificar o quão relevante é a aplicação, né? O custo de energia para essa planta de São Bernardo era de R$88 mil e o consumo era de 164,913 kWh. E, para se ter ideia, com o residual dos 30 MCA que tinha disponível, houve uma geração de 199% do consumo da estação elevatória de água. Isso quer dizer que eu produzi o suficiente para abastecer todos os meus equipamentos, né, o que seria necessário para tudo aquilo funcionar, e ainda houve um excedente de quase o dobro, né, que foi de 163,914 kWh. Entendo o ponto como só o separador, tá? Mas isso é muito importante visualizar, e lá, como havia citado, né, já tem um equipamento instalado para que essa geração ela seja passada
para a companhia, né, companhia elétrica da região, mas por enquanto ela estava sendo usada dentro da própria planta, tá? Por conta desse excedente, eles já estavam calculando que isso ocorreria e já projetaram para que isso ocorresse. Agora, o estudo de caso 4, eu sinto um peso muito grande de falar para vocês aqui nessa sala, cheia de alunos, né, do professor Luiz, que foi um trabalho dele, né, vinculado aí a uma apresentação, a um artigo, e ela é sobre avaliação do potencial de geração de energia elétrica em distritos de macromedição e controle no sistema de abastecimento de água de Guarulhos. Guarulhos, novamente, fazendo história aqui, mas é um estudo muito interessante. Ele se baseou em fazer a modelagem hidráulica no EPANET. Para quem não sabe o que é o EPANET, o Luizinho ele cita nas aulas dele, né, mas pode ser que tem algumas pessoas que ainda não chegaram nesse semestre, mas eu recomendo que às vezes ele consegue uns cursos de EPANET, que é bem legal para a gente ter ideia do que é uma modelagem hidráulica, e como a Maria Fernanda falou, acho que a gente está aqui para falar do assunto, mas também para compartilhar, né, algumas informações das nossas vivências, e a gente vê sempre modelagem hidráulica onde quer que a gente faça. E ele utilizou essa ferramenta livre, né, que é gratuita, então é muito bacana para quem quiser baixar e dar uma olhadinha. Ele colocou lá os distritos de medição, verificou a altimetria. Não sei quem já veio para Guarulhos, mas é uma cidade cheia de altos e baixos, assim, né? É uma altimetria bem variável. E isso, assim, é bom no sentido de geração energética, mas complicado no sentido de gestão. Então, ele pegou as que tinham maior potencial, que foram 13 DMCs. Ele colocou como se fosse uma VRP, né? Ele colocou pelo algoritmo genético, essas VRPs teóricas, né, dessas 13 DMCs, vislumbrando colocar ali um equipamento que pudesse converter, né, transformar essa energia dissipada em energia elétrica. Cada uma das DMCs tinha um potencial diferente, então ele colocou a aplicação de fez simulação, né, para alguns equipamentos diferentes, então turbinas menores ou até próprias VRPs, VFTs mesmo. E aí ele calculou aqui, né, alguns valores que a gente vai citar. Tem o valor de equipamento, calculamos também até a manutenção anual, que geralmente não está contida para calcular o payback, mas o payback foi de 1,54 anos, foi muito inferior a algumas outras, né, alguns outros equipamentos que a gente citou. E isso tudo, essa geração que seria passível ali, equivale a 5,14% da potência consumida pela companhia de saneamento. Então, é um valor extremamente relevante, e a economia, considerando aí os gastos, como se a companhia fosse distribuir energia, e não os equipamentos, de R$ 772 mil. Bem, a conclusão eu estava um pouco nervosa, mas eu gostaria muito de falar para vocês a grandiosidade, né? A gente queria muito passar para vocês a grandiosidade que é o saneamento, a grandiosidade que é esse tema que tem crescido de uma maneira exponencial nos últimos anos, e a gente verifica isso, né? Eu e a Iris trabalhamos com terceirizadas da Sabesp, então a gente vê muitas licitações sendo criadas com eficiência energética, né, que é isso de aproveitar da melhor forma, de se regular os setores para que haja um aproveitamento 100% e uma economia maior também. E assim, foi incrível o processo de construção desse trabalho, a Elisa e o Abrantes está aí, a gente teve muitas ideias, e fazer o TCC é bem complicado, nossa fotinha em Tamboré. É bem complicado, mas também a gente conversa muito sobre hidráulica, mesmo fazendo engenharia civil, que também estamos fazendo, quando a gente senta para falar, né, na verdade faz reuniões online, porque agora a gente está na pandemia, mas a gente tem muita paixão por falar sobre isso, e eu acho que o principal aí, cursando hidráulica, é ter esse brilho nos olhos para falar. E quanto à aplicabilidade dos equipamentos, a gente verificou que cada um deles seriam adequados para uma situação diferente, numa questão espacial
o tempo de retorno depende muito do que a companhia, né, tem para disponibilizar de recurso. E também tem uma outra questão social que a gente verificou, que a energia distribuída, né, ela tem uma coisa muito interessante, que ela disponibiliza perto da fonte. Então, alguns lugares em que não tem acesso a essa energia, os cabos de rede e toda aquela construção grandiosa para chegar à energia, elas conseguiriam obter energia dessa forma, né? E como é importante verificar essa possibilidade, né? E também promover esse desenvolvimento sustentável, porque os recursos são finitos, a gente vê aí uma poluição gigantesca em muitos cursos d'água, e vai ter uma hora que acaba, então a gente precisa fazer com que dure da melhor forma possível, que dure para as próximas gerações. A gente precisa enxergar a importância que a água tem, porque a gente é feito 70% do corpo de água, então enxergar tudo isso de uma forma integrada, enxergar que a gente é água e também precisa prezar por ela, é muito importante. E aí eu queria que a Iris falasse também sobre os nossos outros planos do TCC e essa importância de levar energia para lugares rurais e distantes, né, isolados. Sim, a Amanda disse tudo, ela resumiu mesmo. Então, assim, o nosso intuito do TCC era justamente isso, é a gente agregar tanto a viabilidade econômica para as grandes empresas, né, mas envolvendo também as questões sociais, né, as questões ambientais. E aí o nosso estudo de caso 5, que a gente não conseguiu, né, ir para frente, também estava um pouco corrido, que seria tentar aplicar essas BFTs nas cidades rurais, nas cidades mais afastadas, porque vocês viram aqui ao longo do nosso trabalho que tem bastante incentivo, bastante estudos, bastante projetos pilotos nas metrópoles, né, onde tem abastecimento de água, bastante, né, abastecimento de água, onde tem bastante obra em relação a isso, mas e no interior, e nas cidades mais afastadas? A gente teria essa possibilidade, e aí eu tentaria instalar na casa da minha avó, em Minas Gerais, que é bem no interior, bem afastado da capital mesmo, e ali a gente poderia verificar se daria mesmo para gerar energia elétrica para uma parte da casa, ou quem sabe para a casa inteira. Então, quem sabe, né, um estudo futuro, e também incentivando a vocês, porque essas BFTs, elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de lugar, em qualquer espaço, né, porque a gente enfatizou que é uma energia distribuída. Você não precisa de uma área grande, você não precisa de ter equipamentos, assim, mais caros, né, de acordo com o estudo que você vai fazer. Mas é mais um incentivo, porque ainda nós temos diversas vertentes que não foram estudadas, que dá para a gente aproveitar para a energia elétrica, contribuindo com o meio social e o ambiental. Então, fica aqui o nosso muito obrigado para vocês. A gente também deixou aqui os nossos contatos, e a gente fica aqui disponível para perguntas ou comentários. Obrigada, gente. Bom, eu quero parabenizar aí as duas, viu? Não tive nem a oportunidade de falar ao vivo da Associação dos Engenheiros, e é isso aí. E parabéns para a Maria Fernanda também, organizando tudo lá no JBS. Parabéns, viu, Juliana, pelo evento também. Estamos tentando. E aí, Abranches? Parabéns, ó. Valeu. E admirada com a apresentação, assim, né, do ponto de vista técnico, fantástica, a apresentação, a dicção de vocês, aí, nossa, fantástico, só elogios. Mas essas alunas, elas são muito aplicadas. É o resultado. Parabéns, meninas! Foram muito E aí, Paca? nada menos delas, com certeza, né? Sinto Mas vocês assim, como um pouco de cria, que orgulho! ver uma apresentação tão bonita, né? Muito legal, assim. Né? Parabéns! Parabéns mesmo, assim, né? Eu acho que daria para explorar muitas perguntas aí da apresentação de vocês, porque o tema é super interessante, né? É uma pena que a gente acabou se alongando um pouco e a gente ficou um pouco sem tempo, então foi bom a gente não avançar muito na próxima apresentação, né? Eu acho que eu vou abrir aí, depois vou deixar para o pessoal o contato de vocês, e aí a gente, quem tiver dúvidas, entre em contato. Mas, enfim, acho que fica os parabéns. Eu achei assim, muito legal o estudo, brilhante apresentação. Parabéns mesmo.
Obrigada. Obrigada, é uma honra receber elogios de vocês, nossos mestres, em que a gente também se inspirou, né, e pegou tanto conhecimento aí para colocar nesse trabalho, né? O apoio de vocês foi essencial para a construção dele. E, nossa, até emociona, né? Porque a gente não teve nossa colação presencial, então vê-los aqui também até me emociona. Pessoal, antes de vocês partirem, parabéns mais uma vez, já tinha visto na apresentação do TCC, vi um pedaço da outra que vocês fizeram também, aos professores, mas hoje a noite é de vocês, parabéns aí pela apresentação, pelo empenho, e claro, né, o que vocês fazem de bom nos engrandece também como professores, né, então cada um aqui contribuiu um pouquinho, e esse pouquinho somado deu aí essa contribuição fantástica de vocês, que eu tenho certeza que vai só prosseguir, né? Porque vocês têm todo o potencial para ir adiante, pesquisar e ir atrás da informação e desenvolver, e isso é que é interessante. E é esse o nosso papel enquanto docentes, educadores, e que em breve temos certeza que vocês também farão essa passagem, né, de informação adiante, seja em sala de aula, seja em equipes, seja trabalhando em empresas, enfim, é isso que a gente fica feliz de ver dessa forma. Parabéns, mais uma vez. Parabéns a todos aí. Gente, só agradecer, então, o convite, e só um detalhe. mediação. E só um detalhe, desculpa, essa questão da formatura, né, que acabou não tendo a presença, quem sabe, né, a gente consegue, se der tempo, fazer depois uma reunião com todos, né, tentar fazer presencial, é possível, eventualmente, tentar. Estamos conversando com o Décio para ver se a gente consegue fazer isso, claro que vai depender, obviamente, da liberação aí, vacina para todo mundo, enfim, mas quem sabe, né, faremos ainda isso. Um grande hour então, para todo mundo. Ai, gente, olha, eu não tive, eu tive colação e não tivemos formatura, né, a festa, mas assim, a colação, ela é tão emocionante que, Bastante. Por favor, deem o prazer de todos os alunos que se formaram e não tiveram poder fazer, porque é uma coisa assim de arrepiar, a gente se lasca 4 anos e depois na união, naquele amor, naquele afeto, carinho, festa, enfim, a colação é demais. Precisa. A gente pode fazer lá no sítio da avó da Iris, lá um churrasco. Boa. Gente, Bom, gente, Minas Gerais. Eu sei que aí a Ju tá aflita com o horário, então o Josué, a Ju, a Elisa, o Luizinho, o Abrantes, André, um beijo pra Paca, todo mundo que tá aí com o vídeo, professor. Nossa, muito bom ver vocês, falar com vocês, e as meninas são sensacionais. Muito obrigada pelo convite, precisando, estamos às ordens. Parabéns a todos. Obrigada. A gente está disponível aí, qualquer coisa para dúvida, só pegar o contato com a professora Juliana, que ela tem aí. Tá joia, meninas. Obrigadão. Vamos acioná-las em outras oportunidades.